Olá, eu sou a professora Amanda, professora de literatura, e eu tô aqui um pouco hoje para conversar com vocês sobre a obra Seminário dos Ratos, da escritora Lídia Fagundes Telles. Essa obra pertence aí à terceira geração modernista, a geração de 45, também muito conhecida dessa maneira, e ela entra como obra obrigatória na Unicamp, na lista da Unicamp, né? Então prestem atenção, porque a Unicamp está cada vez mais englobando escritoras, isso mesmo, mulheres na sua obra, na sua lista obrigatória. Isso é importante, mostra uma abertura na questão da representatividade que a Unicamp está fazendo cada vez mais aí no seu vestibular. FUVEST também, mas a Unicamp a gente dá uma olhada aí, porque ela também faz essa abertura quando ela acaba englobando, por exemplo, Racionais, né, Sobrevivendo no Inferno, uma literatura que para muitos foi assim, uau, uma literatura, mas isso não é música? Sim, eu tenho arte através das palavras, então o que é arte através das palavras é literatura, e a Unicamp engloba. Então vamos aqui falar um pouco sobre o Seminário dos Ratos, né? Lembrando que a terceira geração modernista, a geração de 45, é uma geração que vai trabalhar muito com a prosa intimista. O que é a prosa intimista? Vamos entender aqui. Eu tenho aspectos aí de cada vez mais o narrador, até mesmo o próprio escritor, ele chega tão perto da personagem que parece que eles se fundem de uma maneira que ele consegue entender a psique do personagem e explorar isso na sua obra, né? Então, uma prosa intimista vai além dessa questão, né, de algo íntimo, né? Cuidado, porque se o vestibular colocar, né, alternativa, porque o escritor está muito íntimo do personagem. Não é só isso, mas a questão de explorar a psique, né? As atitudes, como o personagem vê o que está acontecendo, não é? Tanto é que nessas obras aí da prosa, que eu tenho característica prosa intimista, a caracterização física do personagem não é tão evidenciada como a caracterização psicológica, né? Porque é um aspecto muito forte aí que influenciou aí a geração de 45, a terceira fase modernista, foi as teorias da psique de Freud, né? Isso acabou influenciando bastante esses escritores que praticavam cada vez mais a prosa intimista. E como que a gente encontra aí o Seminário dos Ratos, que é uma leitura, assim, uma obra essencial, assim, não só por estar na obra como na lista obrigatória da Unicamp, mas também porque você acaba entrando no universo da Lídia Fagundes Telles, que é uma escritora que precisa ser lida, tá? Tem uma linguagem tranquila, não é uma linguagem difícil, por exemplo, tão rebuscada enquanto a gente encontra em Machado de Assis. Não, é que é uma linguagem muito mais acessível, né? E realmente, quando você lê, você vê que o foco narrativo, não importa se é a primeira ou terceira pessoa, você vê um narrador muito próximo do personagem. É como se ele estivesse dentro do personagem. Isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo. Por que isso é importante? O vestibular, ele pode pedir para você observar essa questão do foco narrativo, né? Então, sempre que falar do foco narrativo é perceber como que o narrador se comporta, distante ou próximo, e quanto que ele está próximo disso. Então, atenção nos trechos que o vestibular coloca aí. Seminário dos Ratos, ele é um livro, né, que reúne vários contos, então é uma coletânea de contos que, além de tratar sobre essa questão intimista, sobre essa questão da psique, né, dos personagens, ele também retrata alguns assuntos polêmicos, ele fala de alguns assuntos sobre política, né, a Lídia faz uma pincelada de uma maneira bem clássica, bem assim, sutil. Tanto é que o conto Seminário dos Ratos, que é o título do texto da obra, retrata sobre um encontro político em que políticos querem discutir a questão de uma pandemia, né, que está tendo uma pandemia de ratos, né, estão manifestando cada vez mais ratos. E ao longo dessa obra, os políticos eles vão assumindo umas características animais vinculadas aí
ao Rato. É bem interessante porque é tudo muito sutil, muito detalhista. Seminário dos Ratos é uma leitura que tem que ser uma leitura muito bem apreciada. São contos curtos que dá para ser lido de uma maneira bem calma. Atenção na linguagem, que ela é simples, mas atenção na subjetividade também, que a Lídia coloca aí na sua obra. E também essa ideia de aproximar cada vez mais o narrador, o personagem, como se o personagem estivesse lá, a gente entendesse o íntimo do personagem. Muito bacana. Seminário dos Ratos, vale a pena a leitura, não só porque tá como leitura obrigatória na Unicamp, mas é porque você entende muito sobre esse período quando você faz a leitura Seminário dos Ratos. É isso, até a próxima. Obrigada!